Eles esperavam um rei que esmagasse seus inimigos, mas encontraram um homem que expôs seus próprios corações. Em um segundo, a admiração se tornou ódio. No segundo seguinte, eles queriam matá-lo. O que aconteceu naquela sinagoga em Nazaré não foi apenas um sermão, foi um confronto, onde o orgulho humano bateu de frente com a verdade absoluta. O silêncio que se seguiu não era comum. Havia algo pesado no ar, algo invisível, mas impossível de ignorar. As palavras de Jesus ainda ecoavam no interior de cada coração, como se tivessem atravessado não apenas os ouvidos, mas os pensamentos mais escondidos. Aqueles homens, acostumados a ouvir promessas de glória e libertação, agora se viam expostos, não como herdeiros de um reino triunfante, mas como almas necessitadas de cura, e isso feria mais do que qualquer opressão romana. O orgulho, silencioso e profundo, começava a se erguer dentro deles como uma muralha. A lembrança das histórias de Elias e Eliseu não trouxe consolo, trouxe confronto. Deus, em outros tempos, havia passado por Israel e escolhido estrangeiros. Aquilo era mais do que difícil de aceitar, era insuportável. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com admiração, agora endureciam, obscurecidos por uma resistência crescente que se alimentava do próprio ego ferido. O coração humano, quando tocado pela verdade, precisa escolher, render-se ou resistir. E ali, naquele instante decisivo, a escolha começava a se revelar. A presença de Jesus, tão próxima, tão real, tornava impossível permanecer neutro. Alguns ainda lutavam internamente, tentando reconciliar o que haviam sentido com o que estavam começando a pensar. Outros já haviam cruzado a linha invisível da incredulidade. Como poderia aquele homem simples, alguém que viram crescer, trabalhar, viver como um deles, ser o cumprimento das promessas eternas? A familiaridade tornava-se um véu, impedindo-os de enxergar o divino. E quanto mais tentavam reduzir Jesus àquilo que conheciam, mais distantes ficavam da verdade que estava diante deles. A luz havia brilhado, mas nem todos estavam dispostos a vê-la. As palavras finais que haviam sido ditas não eram apenas histórias antigas, eram espelhos. Revelavam um padrão divino que ultrapassava tradições, expectativas e limites humanos. Deus não estava preso à ideia que eles tinham dele. Ele agia onde havia fé e passava onde encontrava resistência. Isso os perturbava profundamente, porque colocava em risco tudo aquilo em que confiavam, sua identidade, sua herança, sua posição diante de Deus. Se o favor divino não dependia apenas de serem filhos de Abraão, então algo dentro deles precisava mudar. Mas mudar exigia humildade, e a humildade parecia distante naquele momento. Assim, a tensão crescia, silenciosa, quase imperceptível, mas prestes a se romper. E Jesus permanecia ali, firme, sereno, inabalável. Seus olhos não demonstravam acusação, mas também não recuavam diante da rejeição que começava a tomar forma. Havia em sua presença uma mistura de graça e verdade que não podia ser manipulada nem ignorada. Ele não suavizava a mensagem para agradar, nem a endurecia para condenar. Apenas revelava. E essa revelação exigia uma resposta. O que antes era admiração começava a transformar-se em inquietação, e a inquietação, lentamente, dava lugar a algo mais sombrio. Porque quando a verdade não é aceita, ela frequentemente é combatida. E naquele lugar onde ele fora conhecido desde menino, começava a nascer uma reação que mudaria completamente o rumo daquele encontro. Aquelas palavras não eram apenas lembranças de tempos antigos, eram um veredito silencioso sendo pronunciado sobre corações endurecidos. Jesus revelava com clareza incontestável que Deus nunca estivera limitado por fronteiras humanas ou títulos religiosos. Onde havia fé, ali ele operava. Onde havia resistência, ele passava adiante.
Nos dias de Elias, Israel se afastara tanto da verdade que o próprio Deus buscara abrigo para seu profeta entre estrangeiros e ali encontrara um coração disposto. Não era a origem que determinava o favor divino, mas a resposta à luz recebida. E essa verdade, tão simples e tão profunda, caía sobre eles como um peso impossível de suportar, porque desmontava a falsa segurança que haviam construído ao longo dos anos e expunha que, mesmo cercados de luz, haviam escolhido viver na sombra. A história de Naaman ecoava como um segundo golpe, ainda mais direto, ainda mais pessoal. Um estrangeiro, um homem fora da aliança visível, havia reconhecido sua necessidade, humilhado-se, obedecido e recebido não apenas cura, mas revelação. Enquanto isso, muitos em Israel permaneciam intocados, não por falta de poder divino, mas por ausência de fé. Aquilo revelava um princípio eterno. Não é a quantidade de luz que define o destino de alguém, mas o que se faz com ela. E ali, diante de Jesus, a luz viva estava presente, chamando, revelando, mas em vez de quebrantamento, surgia resistência. Em vez de arrependimento, nascia indignação. O coração humano, confrontado com a verdade, muitas vezes escolhe se proteger, mesmo que isso signifique rejeitar a própria salvação. A atmosfera mudou de forma irreversível. O que antes era admiração, agora se transformava em tensão aberta. As palavras que tinham tocado suas almas passaram a ser vistas como ofensa. A verdade, que poderia libertar, passou a ser combatida. Seus rostos já não refletiam curiosidade, mas hostilidade. A incredulidade, uma vez acolhida, começou a gerar algo mais sombrio, mais perigoso. E silenciosamente, uma influência maligna encontrou espaço para agir. O coração que rejeita a luz não permanece vazio, ele se torna terreno fértil para a escuridão. E assim, aqueles que haviam sido convidados à cura começavam a manifestar os mesmos traços do destruidor que os mantinha cativos. O tumulto irrompeu como uma explosão contida por tempo demais. Vozes se levantaram, não para buscar entendimento, mas para silenciar. A presença de Jesus, que deveria trazer paz, passou a provocar ira. Eles se levantaram não como ouvintes, mas como acusadores. Mãos que deveriam se erguer em adoração, agora se estendiam com violência. Arrastaram-no para fora, empurrando-o pelas ruas que um dia haviam testemunhado seus passos silenciosos. A terra que o vira crescer agora rejeitava sua presença, e, dominados por uma fúria coletiva, conduziram-no até a beira de um precipício, decididos a apagar, de uma vez por todas, aquela voz que havia exposto seus corações. Mas havia algo que eles não podiam ver, uma realidade invisível, silenciosa e poderosa. No meio daquela multidão tomada pela ira, o céu não permanecia indiferente. Mensageiros do Altíssimo estavam ali, não como espectadores, mas como guardiões. No instante em que a violência parecia prestes a se consumar, algo mudou. Aquele que estava cercado por inimigos não estava sozinho. Assim como outrora Ló fora conduzido para fora da destruição, assim como Eliseu fora protegido por exércitos que olhos humanos não podiam perceber, agora o Filho do Homem era preservado. Sem alarde, sem confronto visível, ele simplesmente passou pelo meio deles. A fúria continuava, mas já não podia alcançá-lo. E enquanto se afastava, uma verdade eterna permanecia ecoando, ainda que não reconhecida por aqueles que a rejeitaram. O céu nunca esteve distante dos que confiam em Deus. Há uma batalha constante, invisível aos olhos humanos, onde forças se movem, protegem, guardam e intervêm. Quantos perigos foram evitados? Quantas tragédias foram impedidas? Quantas vezes mãos celestiais conduziram passos sem que fossem percebidas? Essas respostas permanecem ocultas, por enquanto. Mas um dia, quando tudo for revelado, ficará claro que nenhum ato de fé passou despercebido e que nenhum daqueles que pertencem a Deus caminham sozinhos. Ainda assim, aquele dia em Nazaré não era apenas sobre rejeição, era sobre oportunidade.
Jesus havia parado antes de mencionar o dia da vingança, porque aquele não era um momento de juízo, mas de graça. Eles esperavam condenação para outros, sem perceber que eram eles mesmos que necessitavam de misericórdia. E ali, diante deles, estava aquele que tinha prazer em perdoar, pronto para restaurar, disposto a salvar. Mas a graça, quando rejeitada, não força a entrada. Ela se oferece e aguarda a resposta. E naquele dia, muitos escolheram fechar o coração. O tempo passou e a oportunidade retornou. Jesus voltou àquela terra, não com ressentimento, mas com a mesma compaixão. Sua vida, marcada por cura, bondade e libertação, já não podia ser negada. Milagres haviam acontecido, vidas haviam sido transformadas, aldeias inteiras haviam sido tocadas por sua presença. E mais uma vez, suas palavras alcançaram os ouvidos daqueles que o conheciam desde menino. O Espírito de Deus ainda os movia, ainda os chamava, ainda os convidava, mas havia algo dentro deles que permanecia inabalável. A recusa em aceitar que o divino pudesse estar tão perto e eles não reconheceram. E assim, mesmo diante da evidência, escolheram a incredulidade. Não porque faltavam provas, mas porque faltava rendição. Perguntavam de onde vinha sua sabedoria, admiravam suas obras, mas recusavam sua identidade. O coração que insiste em duvidar sempre encontrará razões para não crer. E por causa disso, o que poderia ter sido um lugar de milagres tornou-se um lugar de limitação. Poucos receberam, poucos foram tocados, poucos se abriram. E com um peso silencioso, ele partiu. Não porque não tivesse poder, mas porque não havia fé para recebê-lo. Aquela rejeição não terminou ali. Ela cresceu, alimentada, justificada, repetida, até se tornar uma decisão coletiva. O que começou com dúvida, evoluiu para resistência e culminou em rejeição total. A mesma voz que fora ouvida na sinagoga seria um dia silenciada na cruz. E a mesma nação que recebera tanta luz enfrentaria as consequências de ignorá-la. Mas mesmo nisso havia uma verdade que não poderia ser apagada. A luz sempre brilha, e cada coração decide se a receberá ou se afastará dela para sempre. Havia no coração de Cristo um anseio profundo, quase indescritível, de revelar a Israel aquilo que poderia transformar completamente sua história. Não eram apenas palavras, eram tesouros vivos, capazes de libertar, restaurar e dar sentido eterno à existência. Mas diante dele estavam corações fechados, endurecidos por tradições que haviam perdido o significado. A verdade estava ali, acessível, viva e ainda assim rejeitada. Enquanto se apegavam a formas vazias, ignoravam o próprio cumprimento das promessas que diziam aguardar. Era como se tivessem fome, mas recusassem o pão. Como se buscassem respostas, mas evitassem a fonte. E isso não acontecia por falta de evidência, mas por uma escolha silenciosa de permanecer confortáveis em suas próprias convicções. As Escrituras que tanto honravam já haviam falado. Cada detalhe, cada sinal, cada promessa apontava para aquele momento. E repetidas vezes Jesus havia declarado com clareza: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Mas reconhecer isso exigia algo que poucos estavam dispostos a oferecer: humildade para admitir que poderiam estar errados. Se tivessem buscado sinceramente, se tivessem permitido que a palavra os examinasse, teriam encontrado não contradição, mas confirmação. Teriam visto que diante deles estava o cumprimento de tudo o que esperavam. E talvez, apenas talvez, a história tivesse sido diferente. Mas o orgulho tem um preço alto e muitas vezes irreversível. A verdade, quando confronta o ego, raramente é recebida com facilidade. Nos dias de Cristo, ela era rejeitada, não por falta de clareza, mas por ser incômoda. E essa realidade atravessa o tempo. Desde o início, quando a voz da mentira prometeu exaltação própria, o coração humano passou a resistir àquilo que exige transformação. É mais fácil abraçar ideias que confortam do que verdades que exigem mudança. E assim,
Como naquele tempo, muitos se apegam a conceitos sem fundamento, defendendo-os com intensidade, enquanto a verdade permanece ao alcance, esperando ser aceita. Entre os líderes religiosos, essa resistência era ainda mais profunda. O desejo de reconhecimento, de posição, de honra diante dos homens havia se misturado à fé de forma quase imperceptível. O serviço a Deus tornara-se, em muitos casos, um palco para exibição pessoal. Enquanto a essência da devoção enfraquecia, o zelo pelas formas exteriores aumentava. Buscavam os primeiros lugares, as saudações públicas, os títulos, como se nisso estivesse a verdadeira grandeza. Mas quanto mais se exaltavam, mais se distanciavam daquilo que Deus realmente valorizava. E então veio Jesus. Não com ostentação, não com aparência de poder terreno, mas com uma autoridade que não podia ser ignorada. Suas palavras carregavam convicção, sua presença transmitia verdade. Mas sua vida era simples, humilde, desprovida de qualquer sinal de grandeza exterior. E isso se tornou um obstáculo, porque suas expectativas estavam moldadas por ideias de poder, domínio e glória visível. Como aceitar que o Messias pudesse vir sem exércitos, sem imponência, sem conquistar pela força? A simplicidade de Cristo confrontava diretamente tudo aquilo que esperavam e por isso parecia inaceitável. Mas havia algo ainda mais profundo, algo que tocava não apenas suas expectativas, mas sua própria consciência. Jesus não era apenas diferente, ele era puro. Sua vida não apresentava falhas, não escondia intenções, não buscava vantagens. E essa pureza funcionava como um espelho, revelando o que estava oculto em cada coração. Sua sinceridade expunha a hipocrisia. Sua integridade evidenciava o vazio de uma religiosidade baseada apenas em aparência. E essa luz, ao invés de ser acolhida, passou a ser rejeitada, porque reconhecer a verdade significaria reconhecer a própria condição, e isso exigia arrependimento. Se ele tivesse exaltado os líderes, se tivesse validado suas práticas, teria sido recebido com entusiasmo. Mas não era esse o propósito. Ao falar do reino de Deus como uma manifestação de misericórdia acessível a todos, ele quebrava barreiras que eles haviam construído por gerações. Ao se aproximar daqueles que eram desprezados, ele expunha a dureza daqueles que se julgavam justos. E isso despertava algo perigoso, algo que já não era apenas discordância, mas rejeição ativa. No fundo, o conflito não era apenas teológico, era pessoal. Eles preferiam manter suas expectativas intactas, mesmo que isso significasse rejeitar a verdade. Preferiam preservar sua posição, mesmo que isso os afastasse de Deus. A ideia de um Messias que confrontava o pecado, que exigia transformação, que oferecia graça a todos, era mais difícil de aceitar do que a própria decepção de não ver seus sonhos de poder se realizarem. Porque aceitar Cristo significava abrir mão de si mesmos, e isso para muitos era o maior dos sacrifícios. A história de Nazaré se repete todos os dias em nossos próprios corações. A pergunta que fica para nós hoje não é o que eles fizeram, mas o que nós faremos com a verdade que acaba de nos confrontar. Se essa mensagem tocou você ou te fez enxergar algo novo, não saia daqui sem deixar seu like. Isso ajuda essa luz a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por caminhar conosco até o fim deste vídeo. Que o seu coração seja sempre terra fértil para a voz de Deus. Até a próxima.